Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Espero que vocês estejam bem, espero que as suas famílias também estejam bem. Hoje, segundo dia da nossa série Infusos, onde nós vamos falar sobre o dom da sabedoria. E para a gente iniciar, eu quero te convidar a pegar a tua palavra aí no livro de 1 Reis, capítulo 3, e nós vamos percorrer do versículo 5 ao versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Lá vai dizer o seguinte para nós: O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e na retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhes um filho, que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, o Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, e não sei como me conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? Meus irmãos, aqui nós vemos quando Deus diz a Salomão para que Salomão possa pedir a ele aquilo que ele quiser. Salomão podia pedir o que ele quisesse. Salomão pediu ser sábio, sabedoria para julgar o bem e o mal, para conduzir um povo. E aqui nós vamos começar a entender, quando a gente vê depois na carta de 1 Coríntios, quando Deus fala: a um eu dou determinado dom, a outro eu dou determinado dom, quando ele concede a nós os dons, em especial neste dia, nesse segundo dia dessa série Infusos, onde nós vamos falar do dom da sabedoria. E falando do dom da sabedoria, nós vamos entender primeiramente o que é a definição do dom de sabedoria. Então, o dom de sabedoria é um dom do Espírito Santo que permite conhecer e experimentar as coisas, as graças de Deus na nossa vida, de forma mais profunda, indo além do raciocínio humano. É quando Deus manifesta a tua graça através do Espírito Santo que habita em nós, para que a gente consiga transcender aquilo que é humano em nós, onde Deus nos dá uma sabedoria para que nós possamos agir, para que nós possamos discernir, para que nós consigamos julgar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, para conduzir a nossa vida numa vida de retidão, para que a gente consiga ser cada vez mais pessoas conectadas com Deus e fazer a vontade de Deus aqui nesse local onde Ele nos colheu, onde Ele nos plantou, no meio do local onde Ele nos proporcionou habitar agora, na sua realidade e na realidade que você estiver. Então esse dom vai fazer com que nós consigamos mergulhar no coração de Deus, e mergulhando no coração de Deus, conseguir ver, ter aquele conhecimento que o próprio Deus quer de nós para aquele momento. Ou seja, vai fazer com que nós consigamos ter atitudes onde nós cometeremos menos erros. Ou, eu digo menos erros porque nós somos humanos e em alguns momentos nós vamos errar. Mas nós vamos fazer com que essa porcentagem de erro possa diminuir drasticamente, porque Deus vai sempre manifestar em nós aquilo que é correto. Por isso a necessidade de uma vida de oração, para que nós consigamos sempre permitir que esse dom que habita em nós se manifeste, para que nós erremos menos. Um dia sem oração, um dia sem oração pode fazer com que naquele dia o dom da sabedoria não haja e a gente cometa um determinado erro. Todos nós já passamos por isso, eu já passei por isso. É algo que a gente vê muito acontecer. Então nós conseguimos receber de Deus um conhecimento do alto. Peço desculpa porque parece que tem algo na garganta aqui. Mas vamos seguir. Então ele tem uma origem divina, meus irmãos. Ele não é adquirido pelo estudo. É algo diferente. Quando a gente fala de aquisição através de estudo, de busca,
Nós não temos ali um conhecimento, nós temos ali a aquisição de uma inteligência humana, onde nós conseguimos buscar o entender, o conhecimento sim, mas um conhecimento de algo natural, um conhecimento de algo que não transcende, o conhecimento de algo, muitas das vezes, preparados por humanos, às vezes até algo vindo de Deus. Por exemplo, a gente pega a Sagrada Escritura e nós lemos a Sagrada Escritura. Nós vamos fazer uma lectio divina da Sagrada Escritura, mas se nós não deixarmos que o dom da sabedoria seja manifestado no meio de nós, a gente não consegue entender ao fundo, de forma profunda, aquilo que o Senhor quer de nós através daquela leitura que foi feita. A gente acaba agindo de forma literal, fazendo exatamente o que está escrito ali. Ou seja, eu vou trazer um exemplo. Aqui nós estamos em meio católico, pode ser que algum irmão protestante veja, um irmão evangélico veja depois, de outra religião veja depois, mas é um meio católico. A questão das imagens. Quando nós falamos das questões das imagens, a Bíblia é clara, diz, ao dizer, não fazeis esculturas, não fazeis imagens para cunho de adoração. A Bíblia é muito clara nisso. Está escrito. Mas muitas pessoas usam especificamente dessa frase sem um contexto de interpretação e sem pegar um contexto histórico de tudo que circunda aquela realidade. Quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo que nós, eu vou dizer num contexto de humanidade, utilizávamos de imagens para adorar outros deuses. E aí o Senhor é drástico ao dizer, não faceis outras esculturas para adoração. Mas a gente entende, se a gente continuar estudando a palavra de Deus, onde vai haver momentos onde o Senhor próprio diz, faça a escultura de uma serpente, todo aquele que for picado, tocar naquela serpente vai ser curado. O próprio Deus mandando fazer uma imagem de serpente, Deus mandando. Ou seja, Deus é um Deus hipócrita, um Deus de duas palavras, que num momento manda não dizer, manda não fazer, e na outra manda fazer. Isso não existe, meus irmãos. É contexto de ter o conhecimento do alto, é o contexto de ter a sabedoria do alto, para que nós saibamos discernir, para que nós saibamos entender, compreender a fundo, mergulhar naquilo, na intimidade do coração de Deus, para tomarmos as nossas atitudes. Então é um dom de origem divina, é uma graça santificante para cada um de nós, para que nós possamos, como eu já disse, fazer o bem, não fazer o mal, fazer o certo, não fazer o errado, tentar diminuir o máximo possível os nossos erros humanos para que a gente consiga ter esse caminho de santidade e ser melhores aonde nós estamos habitando. A palavra sabedoria vem do latim sapere. Sapere quer dizer saborear, ou seja, é um conhecimento que nós temos que saborear, que envolve amor e experiência. Envolve o amor de Deus sendo manifestados por nós, envolve a experiência que nós vivenciamos com Deus todos os dias, não só na teoria. Não é só pegar a palavra de Deus e decorar a palavra de Deus, como nós temos pessoas que já leram a palavra de Deus talvez 50 vezes. Mas não é só ler, é mergulhar numa experiência profunda de intimidade com o Senhor, para viver dos sentimentos de Deus para conosco, não só na teoria, mas na prática. Viver na prática, uma intimidade com Ele. Ou seja, é a fé e a obra. É aquilo que a gente mergulha e Deus dá a nós aquilo que é necessário. Nesse caso, o dom da sabedoria para a gente saber proceder e levar a nossa vida adiante de uma forma santa. E isso faz com que nós saibamos julgar segundo a vontade de Deus. Nós não devemos julgar os nossos irmãos. Ninguém julga, claro, perdão. A gente às vezes julga os irmãos sim, mas julgar uma determinada atitude, necessariamente você não está julgando o irmão, você está julgando a atitude. Mas nós estamos vivendo num mundo tão chato, tão mimizento, tão pobre intelectualmente também, que a gente, qualquer situação que você olha e você fala, você está discriminando alguém, você está julgando alguém, você está fazendo mal para alguém, você está humilhando alguém. Não é isso. É julgar uma atitude. Eu sou pai. Então, se eu vejo que a minha filha vai fazer algo errado, eu tenho a função de, não só por ser pai, mas não só por ser o velho da situação, mas por ser alguém que tem que fazer o pré-julgamento para conduzir para que ela não erre, para que ela não se machuque depois, para que ela não
se fira com aquilo depois, dependendo do que for ser feito, para que ela não se magoe com aquela atitude depois. Ou seja, eu estou fazendo um pré-julgamento de uma situação ou julgando uma situação que foi cometida para corrigir e para melhorar. Ou seja, tem pessoas que ficam ofendidas quando a gente diz, irmão, você não podia, toma cuidado, que se você fizer isso, você vai errar. E a pessoa fica brava, não, deixa eu fazer, deixa eu cuidar da minha vida, você não tem nada a ver com isso. Ou a pessoa erra, a gente vai dar um conselho e a pessoa fica revoltada. Entende? A gente tem que ter essa sabedoria. E muitas das vezes nós não aceitamos de um outro essa palavra porque nós não estamos mergulhados na sabedoria de Deus. Nós estamos mergulhados na intimidade de Deus, no coração de Deus, para a gente acolher. Então a gente não é errado você fazer avaliando a luz divina. A luz divina. Claro, guardai tudo no coração. Às vezes é bom a gente ficar calado também, porque a gente sabe que as pessoas não vão acolher. Mas é a gente saber julgar aquela realidade, para que a gente não erre menos e, se possível, a gente não erre de jeito nenhum. Mas como humanos, em algum momento vai acontecer. Mesmo que esteja dentro de nós, esteja infundido em nós, às vezes nós podemos sim falhar porque somos humanos. Não deveríamos, mas acontece porque somos humanos. Claro, acaba sendo uma desculpa, tudo é humano, então erra porque é humano. Não, nós somos feitos de carne e de espírito. Mas se nós não estivermos 100% conectados com o espírito, em algum momento nós vamos errar. E aí, quando nós não estamos conectados com o espírito, nós somos apenas a carne, nós somos apenas o humano. E isso faz com que nós erremos. E aí é uma união, meus irmãos, entre conhecimento e amor, entre caridade e inteligência. O dom de sabedoria para nós faz com que nós conheçamos a Deus, e assim, conhecendo a Deus, que nós o amemos profundamente. Nós o amamos profundamente. E amando a Deus profundamente, eu vou querer que Deus derrame essa graça na minha vida todos os dias. E isso permite com que eu consiga discernir situações, com que eu consiga avaliar situações ou julgar situações, para ficar mais fácil de ser entendido, para poder agir, para poder fazer as coisas acontecerem de forma boas, de formas produtivas, de formas que Deus, ou melhor, de forma que agrade o coração de Deus. Dentro disso faz também com que nós tenhamos um desapego mundano, leva a gente a valorizar os bens materiais, leva a gente a desvalorizar os bens materiais, não que a gente vai excluir, porque é importante para a gente os bens materiais, mas faz com que nós valorizemos mais ainda os bens espirituais, colocando Deus como centro da nossa vida. Em Apocalipse vai dizer, aquele que se assenta no trono, e que muitas das vezes nós tiramos Deus do trono, que é o lugar dele, nós tiramos ele do trono, e colocamos as nossas vontades, colocamos coisas materiais, colocamos dinheiro, ou seja, acabamos servindo nem a dois senhores, o dinheiro acaba sendo a prioridade, acaba ficando no trono, sendo o centro da nossa vida. E quando nós mergulhamos nessa intimidade de amor, de conhecimento, a gente valoriza os bens espirituais, a gente volta Jesus para o centro, a gente coloca Jesus no trono, a gente põe Deus no trono, meus irmãos, que é o lugar dele. Então a gente acaba desapegando das coisas mundanas, no sentido que já não me importa mais, já não sinto falta mais. Vai ter um forrozão, um bailão, um funkão, como os jovens dizem por aí, não me interessa, desapeguei, como dizem, desapeguei. Então é importante que nós entendamos isso. Traz a nós uma paz interior. Mesmo em meio às dificuldades, isso aqui é muito difícil e muito sério para que nós possamos entender, meus irmãos. Mesmo em meio às dificuldades, faz com que nós tenhamos uma paz. Temos uma paz profunda no nosso coração. A gente vive tribulações, a gente vive provações na nossa vida. Talvez hoje você está vivendo situações difíceis, situações de enfermidade na tua família, talvez a tua família está doente, talvez alguém da tua família recebeu já uma sentença de morte de um médico, talvez hoje você está vivendo problemas financeiros, faltando até o que comer na tua casa. Independentemente das situações de dificuldades, nós estamos em paz, não uma paz que nos faz ficar parados, que não faz com que nós corramos atrás de melhorar aquela situação, de fazer com que aquela situação
desenvolva para uma evolução melhor. Para que se eu estou passando necessidade financeira, eu deixe de passar. Se estou doente, vou correr atrás do médico. Que a gente evolua, que a gente melhore. Só que sem o desespero. Sem o desespero. E isso é muito difícil. Quando a gente está passando por problemas emocionais, meus irmãos, é muito difícil. É muito difícil quando você recebe uma ligação e alguém diz para você assim, talvez seu pai não volte para casa, está no hospital, talvez seu pai não volte para casa. É tanto por cento dele não voltar para casa, daqui para o cemitério. Qual seria a sua reação? O teu emocional, meus irmãos, o nosso emocional, enquanto seres humanos, por mais que nós saibamos que isso vai acontecer conosco um dia ou outro, mas ninguém 100% não está preparado 100% para ouvir essa situação assim de uma hora para outra. Pá! Entende? E talvez seu emocional dá uma balada. Isso já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você que está me acompanhando. E o emocional dá uma balada e a gente acaba, e se naquele dia a gente não estiver tido o nosso momento de oração, não tiver tido o nosso momento de intimidade com Deus, talvez nós não tenhamos sabedoria para reagir a outras situações que chegam. Talvez você tenha que trabalhar com aquela notícia na cabeça, você não vai conseguir se concentrar. Talvez você vai acabar dando uma mal resposta em alguém, como eu fiz, quando aconteceu comigo. Vai dar uma mal resposta em alguém que, se fosse num dia normal, não aconteceria, porque você está emocionalmente abalado. Talvez você vai acabar agindo de forma como você não agiria normalmente, porque o teu emocional naquele momento está um pouco abalado. Mas quando nós estamos em intimidade com Deus, estamos com a nossa vida de oração em dias, com a nossa vida de sacramentos em dias, nós vamos sentir sim, porque somos humanos. Mas mesmo sentindo, isso não vai nos abalar tanto. Ou até vai nos abalar. Mas nós saberemos como agir. Porque o dom da sabedoria infundido em nós com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo vai nos dar discernimento e sabedoria para conduzir toda aquela situação, para que nós não possamos machucar ninguém e para que nós saibamos conduzir a nossa vida sabendo de tudo aquilo que está acontecendo da melhor maneira possível. É fácil? Não, é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Estar em paz em meio às dores, estar em paz em meio às angústias, é muito difícil. E quando nós temos a sabedoria, e isso é muito importante, quando a gente erra, tendo a sabedoria, naquele momento talvez a gente não teve, naquele momento talvez nós não tivemos, mas quando nós temos dentro de nós infundido e nós voltamos à nossa vida normal de oração, porque talvez naquele momento eu não estava, a gente reconhece que errou. E reconhecendo que errou, nós vamos até aqueles que nós machucamos e pedimos perdão. Pedimos perdão. Se a pessoa vai nos perdoar, o problema é dela. Você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, nós fizemos a nossa parte. Nós tivemos a sabedoria que é buscar o bem, fazer o bem, mergulhar no conhecimento de Deus e entender o que Deus quer para aquela situação. E para aquela situação Deus quer o perdão. Então eu vou pedir o perdão. Se o outro vai perdoar, mas com certeza você pode ter toda certeza que você vai se sentir em paz, muita paz. E que isso tudo surgiu de um discernimento mergulhado através do dom de sabedoria e do Espírito Santo que habita em nós. Se a pessoa vai te tratar bem depois, se a pessoa vai voltar a ser o que era, é muito difícil. Claro que é muito difícil porque vai ficar magoado. Mas nós fizemos o que deveríamos ser feito, que é reconhecer que erramos, e isso é sabedoria, reconhecer que errou, que não deveria ter feito, mas aconteceu. Isso é sabedoria. Vai lá, pede perdão. Se fizerem com você, use a tua sabedoria, perdoa. Perdoa. Perdoa, meus irmãos. Nós somos cristãos. Nós não temos que ficar guardando mágoa de ninguém, ficar com cara feia de ninguém. Nós temos temperamentos, às vezes temperamentos difíceis. Eu sou sanguíneo. Sanguíneo colérico. Estou mudando agora, estou tentando mudar para um pouco fleumático, mas é algo que é implantado em nós que a gente não vai mudar. A gente pode até tentar contornar, melhorar, aperfeiçoar. Porque a gente se conhecendo, a gente começa a tentar ter um domínio de nós mesmos. Porque a batalha mais difícil que nós enfrentamos nas nossas vidas não é o controlar o outro, é controlar a nós mesmos, é dominar a nós mesmos. Essa é a batalha mais difícil que nós enfrentamos nas nossas vidas. Dominar a nós mesmos a ponto de entregarmos as nossas vidas para Deus e permitir que Deus faça da nossa vida o que Ele quiser. Desculpa. E isso vai permitir em nós, tendo esse conhecimento do céu,
que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Se Deus nos mandou amar e perdoar, que nós amemos e perdoemos. Não ficar de cara feia para os outros, não. Ah, me magoou, me fez mal, me deu um tapa na cara. Perdoa, perdoa. E se a pessoa precisar de você, eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso. E vai ver como nosso coração vai se sentir em paz. Por isso nós precisamos estar constantemente em oração, para que nós não erremos, meus irmãos. Para que nós não erremos. E nós temos, isso faz com que nós buscamos e tenhamos uma relação de santidade na nossa vida. E é o mais elevado dos dons, podemos dizer assim, o dom da sabedoria, pois conduz diretamente a uma união com Deus. É a perfeição do amor de Deus em nós, podemos dizer. Porque faz aquilo que eu venho dizendo desde o início, que a gente mergulhe no mais profundo da intimidade com Deus, para que nós tenhamos o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, para saber agir e conduzir a nossa vida segundo a vontade de Deus. Ou seja, sem Ele não há como, não existe como ser santo, ter vida de santidade. Ou seja, é preciso deixar que Ele se manifeste em nós. E trazendo para nós aqui, quase já finalizar, entendendo que os santos viveram assim. Os santos viveram segundo a sabedoria divina de Deus infundida nos corações de cada um. A simplicidade profunda, né? Uma vida profunda espiritual, uma vida profunda de oração, uma vida profunda de amor. Os santos viveram assim. E trazendo um exemplo, a gente pode pegar o exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, essa frase talvez seja muito conhecida, muitos pregadores falam. São Francisco de Assis dizia para os seus seguidores ali, para os seus discípulos, vamos usar esse termo: andem pelas cidades e preguem, 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 mas se for necessário, use palavras. São Francisco de Assis estava dizendo: vai, meu filho, vai. E pregue com a sua vida, com o seu testemunho. E eles iam, ajudavam as pessoas que estavam passando fome, e ajudavam os doentes, ajudavam os necessitados. Ou seja, através de uma intimidade com Deus, Francisco de Assis, com esse discernimento, fez essa frase, disse essa frase para os seus discípulos, para que só palavras não são suficientes para evangelizar. Só palavras não demonstram verdadeiramente o amor de Deus para todo mundo. São as nossas atitudes, são os nossos atos que demonstram o amor de Deus. É aquilo que a gente faz que vai demonstrar para os nossos irmãos o amor de Deus manifestado em nós. Ou seja, reconhecendo que somos fracos, somos pequenos, somos falhos, mas o amor de Deus e o Espírito Santo de Deus que está infundido em nós com os seus dons é gigantesco e é capaz de fazer coisas sobrenaturais, transcender a realidade humana, fazer com que nós sejamos capazes de agir, talvez de forma como a gente nem imaginava que a gente agiria, a falar coisas que talvez a gente nunca imaginaria que a gente falaria, para edificar a nossa vida enquanto santidade, mas para colaborar com uma sociedade, com o povo cristão, com o povo de Deus, para que todos alcancem o céu, através daquilo que nós buscamos para nós, que é a santidade. Então nós precisamos ter um testemunho de vida. Precisamos buscar e clamar a Deus que Ele nos dê cada dia mais o transbordar da sabedoria desse dom que habita em nós que somos batizados, nós que recebemos o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, para encerrar esse momento, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se você puder, se você quiser, para que nós possamos rezar juntos, pedindo a Deus que Ele transborde em nós a sabedoria. Senhor, dai-nos a graça, dai-nos a sabedoria, Senhor, esse dom tão maravilhoso, tão lindo, Senhor, que nos faz aproximar de Ti. Que o Teu Espírito Santo que habita em nosso coração possa queimar agora a nossa vida, possa incendiar a nossa vida. Dai-nos a sabedoria, Senhor, para que nós saibamos discernir o bem e o mal, para que nós saibamos agir, Senhor, conforme a Tua vontade, para que nós saibamos, Senhor, agir nas dificuldades, nas dores, nas angústias, nas tribulações que nós possamos estar enfrentando. Permita-nos, Senhor, mergulhar no mais profundo da intimidade contigo, no mais profundo do Teu coração, Senhor. Dai-nos a força, Senhor, para que nós tenhamos uma vida de oração, para que nós busquemos uma vida de santidade. E que o dom da sabedoria infundido em nós, Senhor, nos conduza a viver segundo a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. E eu já entrego, Senhor, a vida de cada um de nós, de cada pessoa que acompanha esse vídeo, à ação do Teu Espírito Santo.
Que o teu Espírito Santo cele a vida de cada um dos teus filhos que aqui acompanham. Cele a casa, a família de cada um dos teus filhos e filhas que aqui acompanham, Senhor, contra todo tipo de mal, e dá-lhes a graça de poder ser batizados no teu Santo Espírito, de viver uma efusão profunda no teu Santo Espírito, Senhor, e reconhecer que sem ti nós não somos nada, e contigo, Senhor, nós podemos alcançar tudo que é o céu. Porque nada, Senhor, nada sem ti não tem graça, Senhor. E contigo, Senhor, tudo é maravilhoso. Mesmo, Senhor, nas dificuldades, tendo a tua presença do nosso lado, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu poderio nas nossas vidas, Senhor, nós vamos conseguir alcançar a santidade e viver eternamente contigo. Louvado seja, Senhor, pelo teu amor. Louvado seja, Senhor, pela tua misericórdia. Louvado seja, Senhor, por ser quem é nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém, meus irmãos? Já quero deixar um convite aqui para você. Amanhã, às 21 horas, estaremos aqui novamente. Como eu disse ontem, hoje não foi em forma de live, porque eu não posso estar às 21 horas, mas o vídeo saiu aqui às 21 horas. Amanhã também da mesma forma, também vai ser um vídeo postado que vai ser liberado às 21 horas, porque eu vou estar em missão, não vou estar na minha cidade, e eu não sei se eu vou conseguir gravar lá de forma ao vivo. Então, pensando nisso, eu vou deixar já organizado para que o vídeo apareça. Mas no domingo, na segunda e na terça-feira da semana que vem, serão lá em forma de lives, e você é meu convidado especial para estar aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, e a gente se encontra. Tchau, tchau.